Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o biólogo do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, Renan Braga Ribeiro. Renan, boa noite, obrigado por participar conosco aqui dessa entrevista. O que pode estar provocando essa erosão é a dragagem do porto? Porque a gente tem ouvido muita gente falar sobre isso, que é a dragagem do porto que está causando isso. Isso é verdade ou não, Renan? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos amigos e telespectadores do Caderno Regional. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para falar desse tema. Realmente, o que causa a dragagem é esse fenômeno que é conhecido popularmente como ressacas, né? Isso é o que causa a dragagem. O que é isso? É o aumento da altura das ondas, então tem ondas significativas chegando na região, em conjunto com uma maré também alta. Você aprofunda o canal, aumenta o volume de água, na verdade, e isso acaba causando a ressaca. É isso, Renan? Então, e a dragagem do porto, qual que é a influência da dragagem no porto nesse processo? O canal foi aprofundado, a onda, quando ela vem chegando próximo à costa, ela sente o fundo. Como o canal está mais aprofundado, ela sente menos o fundo, então acaba entrando com mais energia. Ela encontra menos resistência, menos resistência do fundo e chega com mais energia na praia. Então, esse processo de erosão é histórico, mas a dragagem pode ter acelerado esse processo através da chegada dessas ondas com mais energia. A urbanização da praia também é um dos fatores porque de alguma maneira impede a reposição natural? Com certeza, esse é o principal fator. Na verdade, não é o principal, mas é o fator que iniciou essa erosão, né? Como eu falei, é um processo histórico. Por conta da ocupação, a urbanização ali naquela região da Ponta da Praia, a Avenida da Praia, onde ficam os clubes hoje, anteriormente existia areia ali. Como não existe mais essa areia, ela não pode repor essa perda que aconteceu nessa sexta-feira na região da praia. Alguns especialistas apontam também as mudanças climáticas como um dos fatores. Também pode ser isso? Tem linhas de estudo que demonstram que as mudanças climáticas elas podem influenciar nisso. O que acontece, e isso foi feito um trabalho até com outros parceiros, que mostrou que com um dado de uma década de estudo, de 2000 a 2010, teve um aumento nesses eventos extremos, nesses eventos de ressaca. Enquanto que em 2010 tinham 5 eventos por ano, em 2000 5 eventos por ano, em 2010 apareceram 9 eventos por ano. Então, essas mudanças podem ter aumentado a frequência desses eventos e aumentado também a intensidade desses eventos. São situações que a gente já viu no nordeste do país, por exemplo, em Pernambuco, né, em Olinda, que houve um avanço do mar. Não é o caso aqui, né? Quer dizer, não está havendo esse avanço do mar, mas tem aumentado o número de casos de ressaca, no caso, Renan. Sim, a gente tem beneficiado comparado ao Nordeste, porque a nossa Bahia é um pouco abrigada, né? Então, por conta disso, o problema não é tão grande quanto o Nordeste, mas isso é um problema mundial, né? Várias praias do mundo, não só aqui no Brasil, enfrentam um problema de erosão. Agora, essa erosão pode refletir em outras praias daqui da cidade? Canal 4, Gonzaga? Na verdade, ela já está refletindo nessas outras praias, né? O que acontece é a erosão lá na região da Ponta da Praia Aparecida, e esse sedimento que é erodido nessa região da praia é depositado nessas áreas, no Canal 4, no Gonzaga. Tanto é que a faixa de areia no Gonzaga é muito maior comparada à região da Ponta da Praia Aparecida. A fauna do estuário sofre algum tipo de prejuízo com esse acontecimento? Ela sofre, com certeza, né? A fauna que a gente chama de macrofauna, que fica ali naquela região do entre marés da praia, ela sofre prejuízos na medida que ela habita o sedimento. Se não existe mais sedimento, não pode existir a fauna que habita ali aquela região do entre marés. Nós vimos ali o professor Nelson falando na entrevista, né, que vão ser tomadas providências no estúdio, 45 dias, depois 180 dias. Eu até brinquei aqui com você, precisa combinar com a natureza, né, também, porque não adianta falar, vamos fazer tal coisa. O que efetivamente precisa ser feito para tentar, se não solucionar definitivamente, amenizar essa situação? Bom, a primeira coisa é fazer uma engorda na região da praia, que é o que a prefeitura vem fazendo, só que de maneira mais intensa, né? Precisa de um estudo sistemático para poder verificar exatamente o que precisa ser feito, né? O problema é muito complexo, não é... Tem vários fatores, como a gente conversou aqui, né? Tem a dragagem, tem a questão das mudanças climáticas e o próprio histórico de erosão. Porque então, ali também não adianta colocar só areia, né? Não, tem que poder... Se você colocar areia ali, de repente a maré vem, vai levar essa areia, vai levar para o estuário, vão precisar dragar o estuário, quer dizer, entra num circuito aí meio... Sim, um ciclo vicioso. Na verdade, você tem que ficar constantemente pondo areia lá, né? Para parar com essa constância
de engordamento de praia, teria que estudar a possibilidade de construção de uma estrutura, de um mole, alguma estrutura de contenção, uma barreira, para poder conter a ação dessas ondas e segurar o sedimento ali naquela região. Agora, a universidade tem um software que prevê esse tipo de correntes marinhas, existe um grande estudo em relação a isso e a universidade tem um software para isso também, né? Sim, eu trabalho aqui no Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta e lá a gente tem um software que prevê as correntes do mar, a elevação do nível do mar e também as ondas, né, que são os principais fatores que causam essa erosão. Com esse software a gente conseguiu prever esse evento do dia 19 e também tem um que vai acontecer agora, só que numa intensidade... Vocês previram antes de acontecer que esse do dia 19 ocorreria isso? Isso, exatamente. A gente previu que ia acontecer no dia 19 e com esse software a gente consegue emitir alertas, né? É possível emitir alertas com até 7 dias de antecedência, mostrando o que vai acontecer possivelmente. Esse alerta assim. vai para quem? Então, hoje em dia, esse é um projeto que está em desenvolvimento. Hoje a gente tem parceria com a Praticagem de Santos e também estamos em tratativa com a Prefeitura de Santos e com as outras prefeituras aqui da região. Mas nesse momento, esse alerta só chega para a Praticagem de Santos. Qual a próxima que você falou que já é possível prever? Agora já está acontecendo, teve uma subida do nível do mar nesse exato momento, para falar a verdade, só que de uma menor intensidade, que a gente hoje está numa maré de quadratura e não de uma maré de cisígia, que foi o que aconteceu no dia 19. Então, hoje já está acontecendo, mas para os próximos 7 dias, que é o que o modelo consegue prever, não vai ter mais nenhum evento como esse. Quanto sobe o nível em casos como esse? Bom, o nível, em marés de cisígia, o aumento do nível do mar é de até 1,5 m. 1,5 m. Só que nesse evento, além desse 1,5 m, subiu aproximadamente 30 centímetros, que é o que a gente chama de maré meteorológica. Então subiu 1,80 m o nível do mar, isso só pensando na ação da maré, fora a ação da onda aqui. Nesse evento chegaram ondas de 1,5 m lá na região da Ponta da Praia. Agradecer aqui a participação do Renan Braga Ribeiro, que é do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, biólogo. Obrigado, viu, Renan, pela participação e pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço.